Olá, é com prazer que estamos aqui para dividir, para compartilhar a história das mulheres. A proposta desse curso, que terá 10 encontros, é falar sobre mulheres e política. Mas, para falar de mulheres e política, mulheres e trabalho, mulheres e família, é necessário que nós façamos antes uma desconstrução, uma mirada histórica para podermos situar, inclusive no Brasil de hoje, como se construiu a mulher, como se construiu o corpo feminino, que ainda continua sendo o grande centro de debate das mulheres, o seu corpo. Nesses 10 encontros, nós faremos, portanto, essas discussões. E eu vou começar, então, falando agora de a evolução do pensamento teórico das mulheres. Eu quero dizer aqui que mulher é uma invenção recente. Até a década de 60, que para a história isso foi ontem, a mulher não existia. Ela era simplesmente uma representação do que os homens fizeram dela. Para nós entendermos essa questão, eu gosto de lembrar sempre que criança também não existia. As crianças foram, durante muito tempo, ou eles eram animaizinhos do pátio, viviam no pátio quando crianças, e logo depois eles eram pequenos adultos. Só viraram o infantil, a criança foi inventada no século XVIII, sobre discursos pediátricos, médicos, sociológicos, psicológicos. Daí tu tem, portanto, uma criança. Num caso bem recente, a terceira idade também não existia. As pessoas, quando ficavam velhas, compravam a pantufa, sentavam no sofá e esperavam a morte chegar. E nós aqui, mesmo os mais jovens, assistimos à construção de uma terceira idade. Quando começam a aparecer discursos sobre medicina do envelhecimento, discursos sobre sexualidade, dá para fazer sexo sim quando velhos, discursos sobre o que pode comer, o que não pode comer, corre, anda, etc. e tal. Daí tu tens, a partir daí, um novo sujeito, que é esse sujeito que não quer mais ser chamado de velho, porque tem uma longa fila para frente. E isso tudo as políticas públicas também acompanham. E as políticas econômicas também. Nós temos as praias mais famosas, meses, onde só vão pessoas mais velhas, de maiô, de biquíni e tal, porque agora não existe mais aquela velhice de esperar a morte chegar. E essa nova idade, ela surge em cima de discursos e de práticas. Michel Foucault, que é meu pensador favorito, ele vai chamar de práticas discursivas e práticas não discursivas. Com as mulheres não foi diferente. Só que é uma coisa muito recente, um pouco antes dos velhos. Na década de 60, após o movimento feminista, as mulheres intelectuais que já estavam na academia como alunas e como professoras, olharam para trás para se contar. E qual não foi a surpresa? Olhando para trás, elas não se enxergaram. Elas enxergaram somente representações de mulheres feitas pelos homens. Um feminino falso. Então, se a gente pensa assim, que hoje em dia, quem é que reproduz esse feminino que não existe mais? São as drag queens, que é a radicalidade do feminino. Bom, a partir daí, portanto, feministas, e depois eu vou repetir alguns nomes, algumas ideias, porque nós vamos trabalhar com teorias, com práticas e tal. Algumas teóricas intelectuais, especialmente francesas, porque lá vai começar realmente os estudos sobre as mulheres. Em 1973, vai ter na França, com Michelle Perrault e mais 2 amigas intelectuais, a primeira aula sobre a história das mulheres, 1973. O movimento feminista foi em 68, 70. E elas vão tentar escrever a sua história, ou a história das mulheres. E elas não têm onde achar as mulheres. Porque nós sabemos que ainda hoje os lugares de pesquisa de historiadores, de filósofos, os arquivos, são arquivos masculinos. Porque as memórias são seletivas. Porque as memórias também têm alguém que as faz, elas não surgem assim. E assim como nós vamos procurar memória, nós vamos achar também esquecimentos. E a história das mulheres foi uma história de esquecimentos. Começa então a procura, as fissuras, as margens
do que se poderia achar sobre as mulheres. Agora eu faço uma breve interrupção para dizer que historiadores, arqueólogos, paleontólogos, que estão à procura de restos de ossos humanos, de civilizações que não existem mais, estão achando, inclusive em paisagens rupestres, mãos femininas. São as mãos contando as mulheres. Isso é uma coisa muito incrível, porque nós sempre existimos. E o que não existia de fato era a história sobre nós mulheres. Portanto, a partir daí, a partir da década de 70, é que nós começamos a história das mulheres. E eu vou chamar assim a precursora, portanto, desse movimento, a Michelle Perrault, que é uma historiadora viva ainda, francesa, que produz muito, e é assim um referencial para todas as feministas do Ocidente. Portanto, a Michelle Perrault vai também buscar numa obra, uma das obras mais antigas que existem, que também todas conhecem, a obra de Simone de Beauvoir, né, que é O Segundo Sexo, que é lançada inicialmente em 1949 e até hoje é um referencial para quem pesquisa, para quem problematiza e quem pensa sobre as mulheres. E esse movimento agora, mulheres da universidade, agora mulheres como alunas e como professoras, vai ganhando estofo, vai ganhando força, e nós mulheres começamos a escrever sobre nós mulheres. Bom, quem escreveu filosofia, quem escreveu história, quem escreveu geografia, eram todos homens. O pensamento ocidental é um pensamento masculino por excelência. E para dizer sobre isso, é que quando foi lançada uma obra na Europa, chamada História das Mulheres no Ocidente, que são 5 volumes lindíssimos, esteticamente lindos, a editora italiana que promoveu essa edição chamou um homem para organizar, para coordenar essa obra. Um homem maravilhoso chamado Georges Duby, que era colega de Michelle Perrault. Ele ficou um pouco envergonhado porque sabia já das suas colegas professoras, pesquisadoras sobre mulheres, e ele ser chamado como homem para produzir essa obra. E ele então, elegantemente, chama Michelle Perrault para coordenar junto com ele essa obra. O que dizia Perrault? Bom, se agora é possível, a partir do movimento da nova história, vamos chamar assim, que se estude sobre família, sobre religião, sobre sentimentos, por que não história das mulheres? E eu quero lembrar ainda que a história das mulheres surge a partir de uma demanda social chamada feminismo. Se até esse movimento as mulheres estavam praticamente enclausuradas, agora meu corpo me pertence, dizem elas, porque é inventada a pílula anticoncepcional em 1968, vejam que é tudo muito recente, as mulheres agora podem fazer sexo sem medo de engravidar. Elas vão à praia. Eu lembro do Nelson Rodrigues, que é um dramaturgo muito famoso no Brasil, mas tremendamente conservador. Ele está dizendo que as praias parecem açougues, porque estavam lá as mulheres de biquíni, de maiô, etc. e tal. Bom, então eu vou parar aqui com a história das mulheres, porque então surge agora um novo movimento teórico chamado movimento de gênero. Uma historiadora filósofa norte-americana chamada Joan Scott, que também falo dela mais tarde por causa de um outro movimento, ela vai inventar, vai criar também com outras, claro, a categoria de gênero. E ela vai lançar uma obra que tem sua primeira edição nos Estados Unidos, depois na França e depois no Brasil. Aqui no Brasil, esse texto dela é traduzido por uma gaúcha, que é a Guacira Lopes Louro, que é aqui da URGS, Gênero, uma categoria útil como análise histórica. Agora, para nós isso é fundamental, porque nós voltaríamos no final para falar sobre ideologia de gênero. O que vai dizer, portanto, John Scott? Que gênero é a construção social e histórica dos sexos. E que é, antes de tudo, uma relação de poder. E assim como as mulheres são produzidas, os homens também são produzidos. Só que essa categoria que até hoje usamos muito, inclusive eu tenho
coordenei um dicionário crítico de gênero, que trabalha com mulheres, com masculinidade, com sexualidade e tal. Essa categoria em especial, ela ficava muito presa aos dois sexos, mulheres e homens. Quem vai agora implodir a categoria que até hoje usamos, porque veja bem, nós sabemos que se as mulheres são construídas, vamos ver isso durante esse curso, que é uma coisa que eu estudo e gosto muito, os homens também são construídos. E nós aqui falamos do Rio Grande do Sul, nós sabemos que o homem gaúcho é diferente do homem baiano. Um homem gaúcho é diferente do homem carioca. Porque aqui o homem gaúcho há pouco tempo não dançava, não podia rebolar. Um homem gaúcho não podia abraçar um filho com medo que esse filho fosse virar homossexual. Então, se a mulher era construída para ser mãe, para ser doméstica, se veste assim, se comporta assim, cruza as pernas assim, os homens também serão construídos. Quem vem implodir esse conceito é uma teórica que nós também gostamos muito, norte-americana, chamada Judith Butler, jovem, viva ainda, e a gente vai lembrar no último momento, né, ela vem muito ao Brasil, e numa das vezes que ela vem ao Brasil, com licença, ela desce no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e é recebida com gritos: queime a bruxa, queime a bruxa. Porque naquele movimento que a gente vai falar no final da ideologia de gênero, que tanto atravancou e atravanca a vida das mulheres e dos LGBTQI+, ela é tida como uma papisa de gênero. A Judith Butler, que tem muitos livros e todas as teses, quase que 100% de teses, dissertações e pesquisas que trabalham com sexualidades, com masculinidades, tem Judith Butler como a sua teórica principal. Ela vai dizer que ela não concorda, de que sexo é uma coisa biológica e gênero é a construção social do sexo. Ela vai dizer, e eu concordo com ela, que sexo também é uma construção. Porque quando nasce uma criança, já está delimitado lá para ele a cor azulzinha, a cor rosa, como é que vai se comportar, como é que não vai se comportar. Então, mesmo o sexo biológico também é uma construção histórica, uma construção sociológica, uma construção social. E ela vai dizer que tudo isso é uma questão de performance, de performatividade. E ela vai usar também um outro teórico, nós falamos depois um pouquinho, o Derrida, quando Derrida vai dizer que linguagem também é uma performance. Que quando eu falo sobre alguma coisa, eu digo a coisa, eu construo a coisa. Então, Judith Butler faz essa crítica aos estudos de gênero, uma crítica muito bem recebida. Os seus livros não são muito fáceis, mas são maravilhosos. E agora eu vou partir para um terceiro momento, que talvez é o que eu gosto mais, um movimento teórico, que se chama interseccionalidade. Por quê? Porque uma socióloga brasileira chamada Mary Castro, ela vai dizer que para trabalhar com história de mulheres é necessário uma alquimia de categorias sociais. Tu tem que trabalhar com a diferença entre homens e mulheres, sim, com a questão de classe, sim, com a questão de geração, sim, mulher velha é uma coisa, mulher jovem é uma coisa, mulher preta é uma coisa, mulher branca é outra coisa, com a questão religiosa, sim. Somente fazendo essa alquimia de categorias é que nós teremos, portanto, poderemos trabalhar com tranquilidade só as mulheres. Mas esse conceito foi criado por uma africana norte-americana, Kimberly Chave, que vai criar o conceito para trabalhar basicamente a questão de mulheres brancas e as mulheres negras. Ela vai criar o conceito para trabalhar com racismo. Ela vai dizer que, e concordamos com isso, que se é difícil no mundo das mulheres, no mundo inteiro, é mais difícil ainda o mundo das mulheres negras, que tem categorias várias que se atravessam e que subordinam mulheres. Então a interseccionalidade, ela é maravilhosa, porque ela consegue fazer diálogo entre os variados atravessamentos que oprimem a mulher. Então nós vemos hoje, por exemplo, que eu pessoalmente vejo a questão do etarismo. Coordenei um simpósio temático agora em Moçambique, no ano passado, e a nossa prática foi sobre corpos velhos. A questão do etarismo, que está muito divulgado hoje, é que toda a vida de uma mulher velha, as dificuldades que passam a mulher mais velha para tudo, é diferente de uma mulher jovem. E mesmo assim nós poderíamos ter um curso aqui só sobre a beleza feminina.
o que se faz hoje nos corpos femininos, não é? São corpos plastificados porque, especialmente em países como o Brasil, o que vale mais é um corpo jovem. Eu gosto muito daquela música da Elza Soares, né? A carne negra que menos vale no mercado. E eu diria o seguinte: imagine uma carne negra velha, porque a carne velha também não vale no mercado. Então o etarismo hoje é um conceito maravilhoso para nós trabalharmos. E eu vou chegar agora no último conceito, portanto, que é o feminismo decolonial. Não é um conceito que eu trabalho tanto, mas eu gosto muito, porque o feminismo negro é, na minha avaliação, o feminismo de maior potência que nós conhecemos. Nós estamos aqui numa livraria, a Livraria Circula, que eu gosto muito, e se nós olharmos para as prateleiras, os livros de gênero, o que mais vamos encontrar são mulheres negras tentando contar a sua história. Esse feminismo decolonial, ele parte em cima de um conceito chamado colonialidade, que não foi feito para mulheres, não. Os principais teóricos são homens, não falo em mulheres, e as mulheres se apropriam desse conceito para falar sobre o feminismo decolonial. O quanto que a colonialidade subordinou e influiu no corpo das mulheres. Então nós temos hoje várias teóricas, no Brasil uma que se conhece muito, a Cotirene, e elas também fazem uma acusação, e eu sou acusada nessa hora sobre isso, e aceito inclusive. Elas vão dizer que assim como são mulheres negras, mulheres indígenas, e também privilegiam a questão da homossexualidade feminina. Elas vão dizer que o feminismo branco esqueceu das mulheres negras. Que nós falamos sempre de mulheres brancas, de classe média, universitárias, e nós não tocávamos no caso das mulheres negras. Então, o feminismo decolonial está aí para que novas mulheres surjam no campo acadêmico, que nós possamos contar essas mulheres todas, como elas aparecem. Bom, nós vamos ver então a partir daí que o sexo tem uma história. E eu vou anunciar agora, inclusive, uma questão que vai aparecer no próximo encontro, que eu também gosto muito, um conceito chamado desconstrução. E para isso eu quero falar de 3 autores que eu respeito bastante. Derrida, Bourdieu e Foucault. Derrida, Jacques Derrida, um francês, ele criou a palavrinha desconstrução, porque ele vai dizer que o discurso é uma construção, que não existe uma realidade a não ser a realidade discursiva, e que nós precisamos sim. O que é desconstruir segundo Derrida? Desconstruir quer dizer abrir o discurso. Porque abrindo o discurso, desconstruindo o discurso e a prática, eu vou saber aonde ele começa. Eu vou retirar a origem, a essência desse discurso. Então esse é o Derrida, que eu pessoalmente gosto muito. E o segundo, que é o Pierre Bourdieu, um sociólogo, né, também muito referenciado, morreu há pouco tempo. Ele tem um livro, um pequeno texto, ele é famoso por um livro chamado A Subordinação Feminina, mas ele tem um pequeno texto de 3, 4 páginas que ele fez um livro que não existe no Brasil ainda sobre história e mulheres, que é uma avaliação daquela coleção que eu falava antes, né, dos 5 volumes. Quando Michel Perrault e Duby terminaram essa coleção, chamaram teóricos para avaliar o livro. E o Bourdieu vai avaliar, se eu não me engano, o 3º, que é o pensamento medieval. E ele vai dizer o seguinte: é impossível existir história de mulheres. Porque as mulheres simplesmente elas se reproduzem como aqueles que a contaram. E diz ele então, é preciso descolonizar o feminino. Eu acho isso tão maravilhoso. Quer dizer, abrir novamente o discurso das mulheres para que elas se contem como mulheres e não mais que assumam discursos masculinos sobre elas. E o 3º, então, que é o meu grande teórico, que se chama Michel Foucault, que ele é um criador, a partir de Nietzsche, do conceito de genealogia, que ele vai dizer, sempre ele diz, eu sou simplesmente um historiador. Por quê? Porque eu vou datar as coisas.
Na hora, no momento em que eu dou uma data do início, eu retiro a origem, eu retiro a essência. E é o que ele faz em todos os seus livros. Se nós pegarmos a história da sexualidade, que são vários volumes maravilhosos, ele mostra historicamente como começa, ele abre e mostra a sexualidade. Se olharmos a história da loucura, ele vai dizer que a loucura também é uma novidade. Porque antes os loucos eram soltos na rua, com bêbados, com desempregados, tal, até que no momento se cria a loucura. E ele mostra a data da criação da loucura. E mais ainda, para mim, o melhor livro de Foucault, eu gosto de 2 livros dele em especial, que é Vigiar e Punir, que é um dos livros mais vendidos no mundo, porque o direito consome muito também. Ele vai mostrar quando começa a prisão, que é uma invenção recente, e que relações de poder e saber constroem esses sujeitos e que tem também uma história. Então, esses 3 que eu estou usando aqui, que é o Derrida, que é o Bourdieu e o Foucault, para mostrar com esses 3 que nós, mulheres, devemos abrir o nosso discurso e mostrar como nós somos construídas. E somente abrindo o discurso, desconstruindo o discurso, é que eu posso fazer construções mais igualitárias. Eu posso romper. Bom, se eu quiser fechar o discurso e continuar como eu sou, tudo bem. Mas eu tenho que ter a possibilidade de saber que tudo aquilo que foi dito sobre mim, sobre as mulheres, foi uma invenção, especialmente masculina. Então, esses 3 momentos, eles são fundamentais para o que nós vamos trabalhar a partir da segunda aula, que são teóricos e discursos construindo, de fato, o feminismo. Nós falamos até aqui agora de mulheres. Eu sempre digo que relações de gênero, por exemplo, tentam trazer à tona não só mulheres, mas todos aqueles que foram subsumidos, que foram escondidos pelo discurso desse homem que era branco, rico. Então, negros, pobres, homossexuais, velhos, crianças, todos estavam nesse bolo que era desconhecido, que era escondido, que era colocado em silêncio no campo da história. E nós queremos, a partir de agora, trazer para o campo da história. Eu, criada numa família muito católica, para mim a Virgem Maria era uma figura sempre data. Quando eu fui descobrir, já depois de velha, a data da criação da Virgem Maria, a data da criação do culto mariano, que também é uma criação recente, eu levei um susto. Isso é para demonstrar, portanto, que nós temos uma história datada assim, que a nossa subordinação, que a violência contra as mulheres, que para mim é a grande chaga que ataca as mulheres, tem uma história. E eu falava então que até aqui falamos de mulheres, eu hoje em dia prefiro falar em mulheres e LGBTQI+, que passam pelas mesmas dores que passam as mulheres. Tanto é que se o Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres, apesar das leis igualitárias, as trans é o 1º país que mata mais mulheres. E transexuais que mais morrem são aqueles que se vestem de mulher. Porque o corpo feminino sempre foi alvo do poder. Na próxima aula, nós vamos trabalhar, portanto, de autores que são fundamentais e quais são os seus conceitos teóricos que auxiliam e que auxiliaram as mulheres nos seus trabalhos de pesquisa.